Bem-vindos ao Matemática Sem Mistérios, com a nossa série Matemática para Todos. Hoje a nossa aula será sobre porcentagem e vamos em frente com esse assunto. Então, para saber trabalhar com porcentagem, que está aí no cotidiano de todos nós, né? Através dos descontos, através dos acréscimos, através de juros. Então, a gente precisa saber, em particular, o que isso significa em termos de cálculos. Então, para entender isso, primeiro nós precisamos entender o que é uma fração centesimal. É toda a fração que apresenta no seu denominador o número 100. Por isso vem o nome centesimal, vem de 100. Né? Então, como seria isso? 7 sobre 100, 19 sobre 100, 30 sobre 100, 80 sobre 100, 115 sobre 100, 201 sobre 100. Então, esses são pequenos exemplos de como pode aparecer uma fração centesimal. Mas também nós temos a taxa percentual, que é justamente esses valores que são apresentados nos juros, nos descontos que são dados e etc. Então, o que seria essa taxa percentual ou porcentual? Existem duas formas de se falar, né? Seria uma forma de representar essa fração centesimal, ou seja, com o símbolo da porcentagem, que é o porcento, né? É uma barrinha com duas bolinhas. Essa é a representação simbólica da taxa percentual, ou seja, da nossa porcentagem. Então, como fica isso? O 7 sobre 100 vira 7%. E aí eu subentendo que esse símbolo é a representação do número 100 do denominador da fração centesimal. Como é que eu leio mesmo? Eu leio o número que está escrito, 7, e essa taxinha representa o porcento, ou seja, sobre 100. 19 sobre 100, 19%. Como que escreve isso? O número 19 e o símbolo da taxa percentual, que seria o porcento, ou sobre 100. Agora, vamos ver na prática como isso acontece através dos nossos exemplos, como tem acontecido em todas as nossas aulas. Então aqui, determine 20% ao símbolo da porcentagem, então a gente já sabe que isso aqui representa o número 100, de 600. Então, o que nós temos que fazer matematicamente para resolver esse problema? Nós vamos pegar e reescrever, transcrever o que está sendo pedido. 20% de 600. Como nós já sabemos, esse símbolo aqui, né, representa para nós o número 100. Então, eu posso escrever isso como 20 sobre 100, que é a mesma coisa. Esse D para nós aqui, ele representa com uma multiplicação. Então, é como se eu quisesse multiplicar essa fração centesimal pelo número 600. Sempre será assim? Sempre. Então, eu vou multiplicar por 600. Nós já sabemos que a multiplicação pode ser representada por x, que é um sinal de vezes, ou por um pontinho. Tanto faz. Normalmente, a gente escreve o pontinho. Hoje eu pus o x para poder destacar para vocês essa multiplicação de uma forma bem clara. Bom, mas então eu tenho aqui uma multiplicação de uma fração por um número inteiro. O que eu tenho que fazer na multiplicação? Simplificar quando for possível e multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Então, eu vou multiplicar o numerador 20 pelo numerador 600 e vou multiplicar o denominador 100 pelo denominador de 600, que é 1, que a gente já aprendeu que quando não tem nada no denominador é 1. Mas antes disso, dá para simplificar uma série de coisas aí, né? Por exemplo, dá para cortar o 0 do 600 com o 0 do 100, o 0 do 600 ainda na parte das dezenas com o 0 do 100.
Dá para simplificar mais alguma coisa aí? Não. Então, nós vamos apenas fazer a multiplicação. 20 vezes 6. Então, seria 6 vezes 0, 0. 6 vezes 2, 12. Então, 20% de 600 é 120. O número é 120. É bem simples assim mesmo. Né? Segundo exemplo. Então, no segundo exemplo, nós temos assim a proposta. Determine um número tal que 25% dele seja 50. Então, olha, determine um número. Nós não sabemos quem é esse número. E nós já aprendemos que quando a gente desconhece o número, nós podemos chamá-lo de uma letra do alfabeto. E nós podemos chamar de X. Tal que 25%, nós também acabamos de aprender que essa porcentagem representa 25 sobre 100. E 25% desse número X é igual a 50. Olha lá, seja 50. É igual a 50. Vamos montar essa ideia no mesmo esquema do primeiro exercício. Olha o que vai acontecer. Então, determine um número, que é X, tal que 25% dele. Esse dele está aqui o nosso D, né? Que é a multiplicação. Então, 25% de X. Seja 50. Então, igual a 50. Agora, vamos transformar essa parte da porcentagem na fração centesimal. Então, vai ficar X vezes 25 sobre 100 igual a 50. Dizer x vezes 25 sobre 100 e dizer 25 sobre 100 vezes x é a mesma coisa, porque a ordem dos fatores não altera o produto. Então, eu posso dizer assim, 25 sobre 100, x é igual a 50. Na verdade, isso aqui é uma igualdade de frações, ou seja, uma proporção, que nós podemos aplicar a propriedade fundamental, ou seja, multiplicar em cruz. E sabemos, obviamente, que o denominador do 50 é 1. Então, 25x vezes 1 é 25x. E 100 vezes 50 é 500. Não, 5.000, perdão. Então, 100 vezes 50, 5.000. Daí, o 25 está multiplicando o x, ele passa dividindo. Então, fica x igual a 5.000 dividido por 25. Na verdade, 5.000 dividido por 50 vai dar 200. Então, x é igual a 200. Por quê? Porque 200 vezes 25 vai dar 5.000. Simples assim. Quem é o número x que eu estou procurando? O número x é 200. Então, 200 vezes 25% dá 50. Simples assim. Vamos fazer o terceiro exemplo para vocês verem também. Então, no terceiro exemplo, nós temos, se 42% dos 2.000 alunos de uma escola são homens, quantas são as mulheres? Então, eles dão a porcentagem de homens sobre um total de 2.000 alunos. Então, vamos descobrir quantos homens tem para que a gente possa chegar à ideia de quantas mulheres também tem nessa escola. Então, diz o problema assim, ó, 42% de, olha lá, dos vezes 2.000 alunos são homens, que nós não sabemos quantos são, vamos chamar de X, por exemplo. Então, como é que fica essa continha? É 42 sobre 100, porque a porcentagem representa no denominador o 100, é uma fração centesimal, vezes
2000 é igual a x. Vamos simplificar o que é possível. Então, nós podemos cortar o 0 do 2000 com o 0 do 100, mais um 0 do 2000 com o 0 do 100. Ficou 42 vezes 20. Então, nós temos aqui que o x vale quanto? 42 vezes 20 vai dar 840. Então, existem 840 homens. Aí, se não presta atenção, já dá a resposta do problema como 840 homens. É isso que o problema perguntou para nós? Não. O problema nos perguntou quantas são as mulheres. Se nós já conhecemos o total de alunos, que é 2000, e já sabemos que 840 são homens, o que eu devo fazer para descobrir as mulheres? Ver qual é a diferença. Então, fazendo o total, que é 2000, menos a quantidade de homens, que é 840, eu vou obter o total de mulheres. Dá para notar que nós já não estamos mais trabalhando com a ideia de porcentagem. Estamos trabalhando com continhas simples de subtração de números inteiros. Então, fazendo essa continha, nós vamos ter que o total de mulheres, né, é 1.160. Então, mulheres, que é a pergunta do problema, são 1.160. Como nós temos um problema um pouquinho mais complexo, o ideal é dar a resposta do problema, tá? Então, resposta. Né? Ok, pessoal? Vamos aos exercícios, então. E aí, na quarta-feira, a gente comenta sobre eles também. Os exercícios, então, são... Primeiro, determine 75% de 1.500. Bem parecido com o exemplo dado, só trocou os números. Segundo, determine um número tal que 70% dele seja 175. Também bem parecido com o nosso segundo exemplo. José foi comprar uma calça que custava R$210 e conseguiu um desconto de 7%. Qual foi o desconto? Quanto José pagou pela calça? Então, aqui no terceiro exemplo, vai trabalhar a ideia do desconto, que nós fizemos um comentário sobre essa ideia de desconto, acréscimo de valores, logo na explicação inicial. E nós vamos trabalhar isso também agora nos exercícios. Quarto, João estava precisando de dinheiro e aceitou vender sua bicicleta a Marcos com desconto de R$50 sobre o preço pedido, que era R$400. Qual foi a taxa percentual do desconto concedido? Então, agora está se pedindo o valor da taxa, a porcentagem que foi dada de desconto. O que teríamos que fazer? Quinto, em certa cidade as tarifas de ônibus foram aumentadas. Isso vem acontecendo no nosso cotidiano, né? Aumento de valores das conduções. Então, passando de R$1,60, R$1,60, né, para R$2,40. Qual foi o percentual de aumento? Então, é outra vez a pergunta da taxa. Quantos por cento aumentou? Então, na quarta-feira, nós iremos comentar esses exercícios. Se vocês tiverem alguma sugestão, alguma dúvida sobre o assunto, coloquem nos comentários. E a gente, como sempre, em todos os vídeos, eu tenho falado isso para vocês, vamos tirar dúvidas de vocês da melhor maneira possível. Por enquanto, deixo aqui com vocês a minha gratidão. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, cliquem no sininho para ativar as notificações e compartilhem. Sempre tem alguém querendo rever, aprender, fazer algo dentro da matemática. Até lá, pessoal!